O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 10 de março, a Igreja nos oferece uma das passagens mais desafiantes e ao mesmo tempo mais libertadoras de todo o Evangelho. É uma palavra que não tem meio termo. Ela vai direto ao centro do coração humano, aquele lugar onde a gente guarda as mágoas, as feridas, os rancores que às vezes a gente nem admite para si mesmo que ainda estão ali. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que pode ter chegado aqui carregando algo que pesa, um peso que não é de mala, não é de trabalho, não é de cansaço físico, é um peso de dentro, o tipo de peso que não some depois de uma boa noite de sono, o tipo que você acorda e ele já está lá esperando, silencioso, mas presente. Pode ser o peso de uma traição que você nunca esperou, daquela pessoa em quem você confiou de verdade, que conhecia os seus segredos, que dividia a sua vida e que um dia fez algo que você não sabe se consegue esquecer. Já faz tempo, mas quando o nome dela aparece, algo dentro de você ainda aperta. Pode ser o peso do que você fez, não do que fizeram com você, do que você mesmo fez. Aquelas palavras que você disse no momento de raiva e que não deveriam ter saído. Aquelas escolhas que machucaram alguém que você amava. Aquela vez que você falhou como pai, como mãe, como filho, como amigo, e que até hoje você carrega como se fosse uma dívida que nunca vai ser paga. Das noites em que você ficou ali no escuro, repetindo na cabeça o que você deveria ter feito diferente. Das vezes em que você tentou perdoar, de verdade tentou, mas a mágoa voltou com a mesma força de sempre. Dos dias em que você sente que Deus não pode te perdoar porque você mesmo não consegue se perdoar. Das vezes em que você perdoou de palavra, mas o coração ainda não acompanhou e você se sente hipócrita por isso. Das horas em que você olha para aquela pessoa que te machucou e percebe que o rancor ainda está vivo e você não sabe se consegue viver sem ele porque ele virou parte de você. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio até você hoje porque há algo que Deus quer te dizer não sobre o que você deveria fazer, mas sobre o que Ele já está fazendo por você. Hoje Jesus conta uma história e ela começa com uma pergunta simples de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que me ofender? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 70 vezes 7, 490 vezes. Mas você sabe que Jesus não está fazendo uma conta matemática aqui. Ele não está dizendo que na 490ª vez você pode guardar rancor. Ele está dizendo algo muito mais profundo. O perdão não tem fim. O perdão não é uma transação. O perdão não é um favor que você concede quando a outra pessoa merece. E eu sei que isso é difícil de ouvir, porque quando você ouve perdoa 70 vezes 7, a primeira coisa que o coração humano quer perguntar é: mas e se a pessoa não merece? Mas e se ela não pediu desculpa? Mas e se ela fizer de novo? Mas repare bem, Jesus não diz quando o outro merecer, perdoa. Ele não diz quando o outro pedir desculpa, perdoa. Ele diz, perdoa. Quando tudo em você diz, esse não merece, Jesus diz, perdoa assim mesmo. Quando tudo em você diz, eu já tentei e não consigo, Jesus diz, não é você quem perdoa sozinho. Quando tudo em você diz, se eu perdoar, parece que estou dizendo que está tudo bem. Jesus diz, perdoar não é concordar, é se libertar. Este Evangelho não veio te dar mais uma obrigação, ele veio te oferecer uma saída. Mas para entender essa saída, a gente precisa olhar para a parábola que Jesus conta logo depois. E ela é impressionante. Um rei decide fazer um acerto de contas com seus servos.
e aparece um homem com uma dívida absurda, 10.000 talentos. Sabe quanto isso era? Eram bilhões em valores atuais, uma dívida impossível de pagar, uma dívida que esse homem não pagaria nem em 100 vidas. E o rei manda vendê-lo como escravo, junto com a mulher e os filhos. O homem cai de joelhos, suplica: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Mentira, ele nunca ia pagar, mas ele cai de joelhos. E então acontece algo que a razão humana não consegue calcular. O rei se comove, não reduz a dívida, não parcela em 100 anos, ele perdoa tudo, cancela a dívida inteira, sem condição, sem exigência, sem contrato. O homem sai livre. E aí eu te pergunto, quantas vezes você é esse homem? Quantas vezes você chegou diante de Deus com uma dívida que você sabia que não conseguia pagar? Quantas vezes você errou de um jeito que você mesmo achava que não tinha conserto? Quantas vezes você foi até aquela confissão, aquela oração, aquele momento de silêncio diante de Deus, com vergonha na alma, achando que Ele ia fazer contabilidade dos seus pecados? E o que Deus fez? A mesma coisa que aquele rei. Ele se comoveu, ele não fez lista, ele não colocou condição. Ele olhou para você cansado, ferido, endividado pela vida e disse: está perdoado. Vai. Ficar quando você tinha vergonha de voltar, ficar quando você achava que não merecia mais nada, ficar quando você mesmo tinha desistido de você, ficar, simplesmente ficar ao seu lado. Esse é o Deus deste Evangelho, não o Deus que espera você se arrumar para então se aproximar, o Deus que entra no meio da bagunça, que desce até a sua dívida, que perdoa antes que você termine de pedir, não porque você merece, mas porque a misericórdia dele é maior do que qualquer conta que você possa ter aberto. E esse Deus não se cansa de recomeçar com você. Quantas vezes você precisou, Ele estava lá. Quantas vezes você voltou no mesmo pecado, Ele perdonou. Quantas vezes você disse: desta vez foi a última. Ele não fez arquivos, Ele não guardou o histórico, Ele só olhou para você com aquele olhar que não julga e disse: vem. Porque esse é o Deus que a parábola de hoje revela. Não um Deus de distância, não um Deus que contabiliza falhas e espera você acertar o passo antes de abrir a porta. Um Deus que se comove, que desce do trono da justiça para o chão da misericórdia, que olha para você caído e não vê um devedor, vê um filho que precisa de colo. Mesmo cansado de tentar, Ele não desiste de você. Mesmo ferido pelas suas escolhas, Ele não fecha a conta. Mesmo de joelhos, sem saber o que dizer, você já está dentro da misericórdia dEle. Ei, antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se este Evangelho está tocando o seu coração hoje, ativa o sino aqui no canal, porque todo dia de manhã cedo, a gente está aqui com a palavra do dia, para você não começar o dia sozinho, para você ter pelo menos 5 minutos com Deus antes que o mundo inteiro queira a sua atenção. E hoje, nos comentários, eu te convido a escrever apenas uma palavra. Pode ser o seu nome, pode ser o nome de alguém que você precisa de força para perdoar, sem julgamento nenhum, porque a gente sabe que perdoar é processo, não é fácil. Pode ser uma intenção: reconciliação, paz, força, cura, recomeço. Porque ninguém deveria carregar essa dívida sozinho. E quando você escreve aqui, você não está escrevendo para mim, você está colocando diante de Deus. E eu prometo que cada nome que aparecer nesses comentários vai entrar na minha oração hoje. Perdão, recomeço, luz, paz, coragem. Você não precisa ter tudo isso antes de comentar. Escreve exatamente o que você precisa. Deus lê antes de mim. Eu preciso te contar sobre a Maria das Graças Silva, 63 anos, aposentada, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela me mandou uma mensagem há alguns meses, depois de assistir a um vídeo sobre perdão. E ela disse: padre,
Eu fiquei com raiva deste evangelho por 20 anos. 20 anos. Ela me contou que o irmão mais velho tinha tomado a herança dela depois que a mãe morreu. Não tinha sido uma disputa jurídica complicada, tinha sido uma traição clara, direta, fria. Ele pegou tudo e ela ficou com nada, além de 2 filhas pequenas para criar, um apartamento alugado e a dívida de um coração partido. Eu ia à missa, ela me disse, rezava o terço, confessava, mas quando o padre dizia sobre perdão, eu torcia o nariz, porque eu sabia que eu não perdoava e achava que nunca ia conseguir. Ela foi levando a vida, as filhas cresceram, ela lutou muito, mas o irmão virou uma pedra no coração, uma pedra que ela carregava para a cama, levantava de manhã com ela, às vezes sentia mais pesada, às vezes menos, mas nunca sumia, até o dia em que o irmão ficou doente. Sério, hospital. E a filha dele, que não tinha culpa de nada, ligou para Maria das Graças pedindo que ela fosse visitar. Eu fui, ela me disse, não sei por que fui, mas fui. E quando cheguei no quarto e vi aquele homem velho, debilitado na cama, eu vi que ele tinha medo. E nesse momento eu percebi, aquela pedra no meu coração era maior do que ele merecia. Ela sentou do lado dele, não falou muito, pegou na mão dele, ele chorou. Ela também. Não tinha sido um acerto de contas perfeito, não tinha sido um pedido de desculpas elaborado. Tinha sido 2 velhos cansados com medo da morte, que por um momento pararam de carregar o peso. Saí do hospital mais leve do que entrei, ela me disse, e percebi que o perdão não foi para ele, foi para mim. Essa mulher não falou de milagres espetaculares, ela falou de um quarto de hospital, de 2 mãos juntas, e de uma pedra que finalmente pesou menos. Mas a parábola de Jesus não termina no momento em que o servo é perdoado, e é aqui que a coisa fica séria. Aquele servo que acabou de ter a dívida cancelada, sai do palácio do rei e encontra um colega que devia a ele 100 denários. 100 denários era o salário de 100 dias de trabalho significativo, mas nada comparado com os 10.000 talentos que acabaram de ser perdoados para ele. E o que ele faz? Agarra o colega pelo pescoço, exige o pagamento. O colega cai de joelhos exatamente como ele tinha feito minutos antes e suplica, tem paciência comigo. Mesmas palavras, mesma posição, mesmo desespero, mas o servo não tem misericórdia, joga o colega na prisão. Repare bem, Jesus não diz que o servo era uma pessoa má, ele não diz que o servo não tinha sofrido com aquela dívida, ele não minimiza o que o colega devia. Jesus diz uma coisa mais simples e mais devastadora: você recebeu misericórdia e não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer com ela. E eu preciso te perguntar, com toda a delicadeza que eu tenho, quantas vezes a gente recebeu o perdão de Deus e saiu guardando o rancor de alguém? Não porque somos maus, mas porque perdoar de verdade é difícil. É um dos gestos mais contraintuitivos que existem, porque o coração humano acha que se você perdoa, está dizendo que o que fizeram com você não importou, que você é fraco, que está deixando a pessoa sair impune. Mas Jesus diz algo diferente. Ele diz, quando você não perdoa, você está se prendendo na mesma prisão onde você colocou o outro. Você não liberta o outro, perdoando você se liberta. E aqui vem o permission giving mais importante deste evangelho. Você não precisa ter força para perdoar, você não precisa esperar o dia em que vai se sentir pronto, você não precisa resolver o sentimento antes de tomar a decisão. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo do perdão não vem de você, vem de Deus. Você só precisa dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu quero querer, e eu te peço que faça em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o começo.
O perdão não é um sentimento que você alcança depois de muito esforço. É uma semente que você planta mesmo no chão seco, mesmo sem ter certeza de que vai brotar, mesmo sem sentir nada. E é Deus quem rega, é Deus quem faz crescer, é Deus quem um dia faz você olhar para aquela pessoa ou para você mesmo e perceber que a pedra ficou mais leve. Deus não se cansa de começar, nem em você, nem pelo seu perdão, nem pela sua cura. E talvez você chegou até aqui pensando, mas padre, eu já tentei perdoar. Quantas vezes eu tentei? E o sentimento volta, a mágoa volta, o rancor volta. Isso quer dizer que eu não perdoei de verdade? Não, não quer dizer isso. Graça sobre graça, essa é a expressão do Evangelho de João que ressoa aqui também. Graça sobre graça. Não é uma graça que vem uma vez e resolve tudo. É uma graça que vem e vem de novo, e vem de novo, e continua vindo, uma sobre a outra, sem parar, sem condição. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Aquele dia em que você estava no limite e não quebrou foi graça. Aquela vez em que a mágoa voltou com força e você ficou em silêncio, em vez de explodir, foi graça. Aquele momento em que você rezou sem vontade, sem sentir nada, mas rezou, foi graça. Não foi você sendo forte, foi a graça que sustentou onde você não tinha mais sustentação própria. O perdão que a parábola fala, não é o perdão que você alcança depois de um esforço heróico. É o perdão que você recebe primeiro do Rei, do Pai, de Deus, e que pouco a pouco vai transbordando de dentro de você para fora. Primeiro para você mesmo, depois para quem te machucou, depois para quem você nem sabia que precisava perdoar. Graça sobre graça, dia após dia, tentativa após tentativa, queda após queda, recomeço após recomeço. Você não precisa chegar no fim com tudo resolvido, você só precisa continuar caminhando. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não precisa ser nada elaborado, não precisa ser um grande projeto de perdão, não precisa ser uma decisão que você toma e que resolve tudo hoje. Só uma coisa, coloca a mão no coração, literalmente, se você puder, e respira fundo, e diz, com as suas próprias palavras, algo assim: Senhor, eu não estou bem com isso, eu carrego uma dívida minha ou de alguém que está pesando mais do que eu aguento, eu não tenho força para perdoar, às vezes nem tenho vontade, mas eu sei que Tu és o Rei que cancela dívidas impossíveis. Então entra na minha história, entra no meu cansaço, entra na minha mágoa, entra no lugar onde eu guardei o rancor e nunca deixei ninguém chegar. Entra e faz o que só Tu sabes fazer. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa resolver tudo hoje, você só precisou abrir a porta um pouquinho e Ele entra. E para quem está nos comentários agora, que escreveu um nome ou uma intenção, Deus te viu, não foi à toa. Cada nome que está aqui foi colocado por alguém que chegou até este Evangelho com uma história real, com uma dor real, com um coração que ainda quer acreditar. E para quem está assistindo em silêncio, sem escrever nada, talvez com vergonha de colocar aquilo para fora, Deus também te viu, você não precisa escrever, o silêncio do coração também chega até Ele. Antes de você ir, eu preciso te dizer uma última coisa: não se cobre tanto, sério, você fez o que pôde com as forças que tinha, você tentou perdoar do jeito que conseguiu, você carregou coisas que a maioria das pessoas não sabe que você carregou, e você ainda está aqui, ainda buscando, ainda rezando, ainda querendo ser melhor. Isso já diz muito sobre quem você é. O Evangelho de hoje, Mútuo 18, 21 até 35, não é sobre uma obrigação impossível, é sobre uma liberdade que você ainda não experimentou por inteiro. A liberdade de quem descobriu que a sua dívida maior já foi cancelada, e que dessa fonte inesgotável de misericórdia, você pode devagar,
com tropeços, com recaídas, com dias piores, começar a devolver ao mundo um pouco do que recebeu. 70 vezes 7 não é uma exigência, é um convite. É Jesus dizendo: você pode viver sem esse peso. Eu já paguei por você. Agora deixa eu te ensinar a viver leve. Nos comentários, antes de você ir, eu te peço, escreve seu nome. E o que você leva deste evangelho hoje? Pode ser uma palavra só. Pode ser uma intenção para esta semana. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura. Pode ser o nome de alguém com quem você quer se reconciliar e que só Deus sabe quem é. Porque aqui, neste espaço, a gente é uma família estranha, que não se conhece pessoalmente, que está espalhada por todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre, de Recife a Curitiba, mas que caminha junta todo dia, que chega aqui de manhã, às vezes com sono, às vezes com o coração pesado, às vezes sem saber porquê, e encontra a palavra que precisava ouvir. Se este vídeo tocou você, compartilha com alguém que também precisa de um recomeço hoje, porque pode ter alguém na sua lista de contatos carregando uma dívida que está pesando demais, e este evangelho pode ser exatamente o que essa pessoa precisava receber. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo dia, uma nova palavra, uma nova oportunidade de recomeçar, porque Deus não se cansa de recomeçar com você, e nós tampouco. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera